Amém, irmãos, boa noite, graça e paz. Fazer como o pastor Santos faz, né? Queria convidar as crianças aqui na frente e nós estarmos orando por elas. Bem, queria convidar você a fechar o seu olho, seus olhos onde você está aí, apresentar a vida dessas crianças, a vida da professora, estar com eles lá no fundo, para que Deus os use e fale ao coração dessas crianças. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor deseja falar aos nossos corações aqui nessa noite, ó Deus, o Senhor fale também ao coração dessas crianças ali, ó Deus amado, na salinha. Espírito Santo de Deus, que assim como o Senhor tem liberdade aqui no nosso meio, tenha liberdade ali também, ó Deus. Usa, Senhor, a tia que estará ali na responsabilidade, ó Deus, nessa responsabilidade de falar acerca do teu amor para essas crianças, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, tenha liberdade, Pai. Amém. 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 Assim como o Luciano falou, pastor não pôde estar essa noite e ele me incumbiu dessa responsabilidade de estar aqui falando aos irmãos. Queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Quero estar lendo do versículo 1 até o versículo 12. Vou esperar algumas Bíblias ainda sendo folheadas. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde um dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Só esses versículos. O livro de Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo manda à igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses, diferente das outras demais cartas do apóstolo Paulo, essa carta é enviada a uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Não foi Paulo que fundou essa igreja. Ao que tudo indica, quem fundou essa igreja foi Epáfras, quem também trouxe notícia acerca do que estava acontecendo sobre essa igreja foi Epáfras. Então, o apóstolo Paulo, ele manda essa carta para a igreja de Colossos, trazendo algumas orientações acerca de algumas coisas que ele soube que estava acontecendo ali naquela igreja.
E uma das coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja é que um falso ensino estava entrando para dentro da igreja, e falso ensino esse, conhecido como gnosticismo, que dizia que a matéria é má, Deus ele é santo e a matéria é má, e o Deus santo ele não se relaciona com a matéria má. Então o gnosticismo dizia, eles prometiam na verdade uma união com Cristo, com Deus, né, uma união íntima com Deus, a ponto de atingir uma perfeição espiritual, um conhecimento pleno, uma profundidade espiritual, que os libertaria dessas coisas terrenas e os uniria novamente, os ligaria às coisas celestiais. E essas promessas, elas eram prometidas se as pessoas ali, se os cristãos de Colossos aceitassem os ensinamentos e participassem das cerimônias que o gnosticismo oferecia ali. Cerimônias essas que, como o corpo ele é mau e Deus ele é santo, ele não se relaciona com o que é mal, é uma das maneiras de fazer com que haja essa união íntima com Deus. Era uma disciplina de autocontrole e estímulos restritos ao corpo, um certo tipo de abnegação em relação a algumas coisas, um autocontrole em relação ao corpo. Então o apóstolo Paulo ele manda essa carta para a igreja com o objetivo de combater esse falso ensino, combater o gnosticismo. O texto que nós lemos aqui, como de costume, o apóstolo Paulo ele começa aqui trazendo saudação à igreja. Versículo 1 e versículo 2, ele se apresenta, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus e nosso Pai. E do versículo 3 ao versículo 8 aqui, o apóstolo Paulo, ele vem fazendo uma ação de graça devido ao fato daquilo que ele tinha ouvido acerca dessa igreja. E o que o apóstolo Paulo ouviu acerca dessa igreja é que havia nessa igreja uma grande fé em Cristo Jesus, havia amor para com todos os santos, havia uma esperança daquilo que estava reservado nos céus, e isso trazia muita alegria para o apóstolo Paulo. Essa igreja era uma igreja que estava produzindo frutos. Ela é uma igreja que tinha entendido a graça de Deus na verdade. Era uma igreja que tinha compreendido acerca do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele cria na conversão dessa igreja, mas ele entendia também que faltava algumas coisas para essa igreja. E do versículo 9 em diante aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração, algumas petições a Deus em relação a essa igreja. E primeira coisa que o apóstolo Paulo ele faz, dentro desse contexto, dentro do contexto de uma heresia que prometia uma perfeição espiritual, que prometia um conhecimento de Deus, que prometia uma profundidade espiritual, que ligaria ali a igreja aos céus, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ele ora a Deus e ele pede a Deus para que Deus faça com que aquela igreja ela transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Versículo 9. Por esta razão, por aquilo que eu ouvi acerca desta igreja, do fato de ter ouvido acerca da vossa fé em Cristo, de ter ouvido do compromisso que vocês têm com todos os santos, da esperança que vocês têm, daquilo que está reservado nos céus. Por essa razão, pelo fato de ouvir que vocês entenderam a graça de Deus em toda a verdade, eu oro a Deus e peço a Deus que Deus faça transbordar. Por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedimos a Deus que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então, na oração do apóstolo Paulo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo pede é que aquela igreja, ela transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Fato é que aquela igreja, ela não precisava de nenhuma nova experiência para conhecer a Deus, para ter uma relação mais íntima com Deus. O que aquela igreja ela precisava era crescer naquilo que eles já tinham experimentado.
Por isso que o apóstolo Paulo ele ora pedindo para que Deus faça com que aquela igreja ela transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. O gnosticismo ele oferecia outros meios, né? Seriam as novas experiências para que as pessoas elas se aproximassem de Deus. E o apóstolo Paulo ele pede para que Deus traga conhecimento pleno da vontade dele para essa igreja, baseado nisso, de que aquela igreja ela não precisava de experiências novas, mas sim que aquela igreja ela precisava sim crescer no que já tinha experimentado. E eu estudando sobre esse texto e pensando como que não é diferente nos nossos dias. Como que muitas das vezes nós vamos à procura de pessoas, nós vamos à procura de outros meios para conhecer a vontade de Deus. Sendo que a vontade de Deus ela já foi revelada a nós e nós só precisamos crescer naquilo que nós já experimentamos acerca da vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é conhecida a nós, ela é revelada a nós por meio da palavra, por meio das Escrituras. Então nós não precisamos de nenhuma nova experiência, nós não precisamos que um anjo desça do céu e fale a nós qual é a vontade dele nas nossas vidas. O que nós precisamos é continuar conhecendo a Deus por meio de um relacionamento com Ele. Nós ficamos conhecidos de outra pessoa por meio de relacionamentos. Por meio de relacionamento. Então, o que a igreja, o apóstolo Paulo orava para aquela igreja, para que eles crescessem no conhecimento da vontade de Deus, mas nessa perspectiva, não que eles buscassem novas experiências, mas que eles crescessem naquilo que eles já tinham experimentado, que eles continuassem se relacionando com Deus, andando com Deus, buscando o conhecimento de Deus por meio da palavra, buscando o conhecimento de Deus por meio das verdades espirituais reveladas na palavra de Deus, naquilo que tinha sido ensinado, assim como o apóstolo Paulo diz, por Epáfras, e que eles tinham entendido muito bem. Haviam entendido muito bem. Então, não existe nada novo que precise ser revelado a nenhum de nós que já conhecemos a Deus, que já tivemos uma experiência com Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo ora e pede é para que aquela igreja, versículo 10, eles vivessem de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus. Nós participamos aqui de uma conferência missionária há alguns dias. Estamos ouvindo sempre o pastor Sandro aqui pregar e falar acerca da vontade de Deus. E sempre que eu ouço falar acerca da vontade de Deus, eu penso, do que adianta saber a vontade de Deus se isso não gera nada na minha vida? Se isso não produz nada? De que adianta? Nós ouvimos aqui todos os domingos que nós precisamos buscar de Deus a vontade dEle. Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Se não há uma disposição de moldarmos a nossa vida nessa vontade de Deus, não há nenhum lucro em conhecer a vontade de Deus se essa vontade ela não é executada em nossas vidas. Não há nenhum lucro, não há nenhuma produtividade. Melhor seria se nós ficássemos nas nossas casas assistindo Faustão, e olha que Faustão é bem ruim, né? Do que virmos até aqui todos os domingos, ouvimos a palavra de Deus, ouvirmos o que Deus requer de nós e não mudar nada em nossa vida, não haver disposição nenhuma em nós de vivermos em conformidade com essa vontade. E o que o apóstolo Paulo ele pede é para que Deus faça com que aquela igreja, que o conhecimento da vontade de Deus conduzisse aquela igreja ao serviço. O propósito de conhecer a vontade de Deus é fazer com que, a fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor. Interessante que viver de modo digno do Senhor não seria como nós ouvirmos uma ordem de um comandante, de alguém que manda, e fazermos por temor. Mas viver de modo digno do Senhor é fazer com agrado, com alegria no coração, aquilo que Deus requer de nós.
É uma outra questão que me leva a pensar também. A vontade de Deus, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser realizada, mas ela precisa ser realizada de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor. E eu creio que para que Deus ele se agrade de algo que nós oferecemos a Ele, isso precisa ser oferecido de todo o coração, com alegria, com prazer. E nós só ofereceremos algo ao Senhor com alegria, com prazer, se o Senhor Deus for a nossa alegria, for o nosso prazer, se Ele for o nosso deleite. Se Ele estiver à frente de todas as coisas das nossas vidas, se Ele for o nosso maior prazer. Vejo o apóstolo Paulo falando que ai de mim gloriarmos, senão na cruz de Cristo, da qual eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim. Ou seja, depois que eu conheci a cruz de Cristo, depois que eu entendi esse amor, esse sacrifício, o mundo perdeu o sentido. O mundo perdeu o brilho. Não existe uma outra maneira de eu viver, não existe nada que me traga mais prazer, senão do que viver para esse Deus, para cumprir a vontade desse Deus. Esse cara que está orando aqui, essa pessoa que está orando aqui, para que Deus, Ele faça com que esse conhecimento da vontade dEle leve essa igreja, conduza essa igreja ao serviço, é alguém que não estava orando a Deus para que Deus fizesse só na vida deles, mas é alguém que experimentava isso na vida deles. Porque o conhecimento da vontade de Deus levou o apóstolo Paulo a abrir mão dele mesmo. Em Filipenses, o apóstolo Paulo ele fala que considerou todas as coisas que eram valiosas para ele, todas as coisas que eram valiosas não somente para ele, mas para a sociedade ali na sua época, ele considerou tudo aquilo como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Deus. Então, quem ora aqui pedindo para que esse conhecimento da vontade conduzisse essa igreja ao serviço, é alguém que tinha experimentado isso na sua própria vida. Então, conhecer a vontade de Deus somente por conhecer, irmãos, mais uma vez eu digo, de repente é muito mais produtivo, mesmo entendendo que eu acho que não é produtivo nada, às vezes nós ficarmos assistindo lá ou qualquer outra coisa na televisão, se não houver uma disposição do nosso coração de fazermos a vontade de Deus. E precisamos fazer a vontade de Deus com prazer, com alegria, com alegria. O apóstolo Paulo disse que o amor de Deus o constrangia. Nós precisamos ser constrangidos por esse amor e vivermos de modo digno do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, olha, vivam de modo... eu peço a Deus a fim de que vocês vivam de modo digno do Evangelho para o seu inteiro agrado, frutificando em toda obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, conhecimento da vontade, disposição em realizar essa vontade, mas não somente disposição, mas nós precisamos também frutificar em toda boa obra. Ou seja, não somente disposição, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Algo que chamou muito a minha atenção nessa conferência, eu até compartilhei também, vi um domingo depois o pastor Santo pregando aqui, ele falando muitas coisas que ele tinha ouvido na conferência, e eu fiquei sentado ali pensando que eu tinha falado também durante a semana inteirinha algumas coisas que eu tinha ouvido e que tinha me marcado. E uma das coisas que eu ouvi na conferência e que me marcou, que tem martelado na minha mente, foi no domingo de manhã com o pastor Valber. E ele disse na conferência, para quem não esteve aqui, o pastor Valber ele trabalha com crianças, com família de crianças com dependência de câncer, que tem câncer, né? E ele disse que um dia ele levou um seminarista para levar algumas doações para essa família, para essas famílias, e esse seminarista o interrogou, mas por que é que você visita as casas, mas eu não vi você fazendo nenhuma oração? E o Valber disse para nós aqui que falou para ele, para o seminarista, falou assim, olha, porque eu não estou aqui para fazer oração, eu estou aqui para ser a resposta de oração.
Essas famílias, elas oraram. Então eu estou aqui para ser a resposta de oração deles. Aí ele disse que o seminarista falou, não, mas muitas pessoas fazem oração e pedem a outros deuses. Aí ele disse, não, mas se é assim, Deus me dará a oportunidade de falar para eles que quem fez por eles foi o Senhor Jesus. Que eu estou aqui enviado, amando do Senhor Jesus. E eu ouvi isso e no decorrer desses 15 dias, 20 dias, eu fiquei pensando sobre isso. A vontade de Deus é que nós não somente oremos pelas nações, que nós não somente oremos pelo mundo perdido, mas que nós sejamos também respostas de orações. Então o conhecimento da vontade, ele precisa nos levar a frutificar em toda a boa obra, produzir fruto, tem que ter resultado, precisa ter resultado. Conhecer só por conhecer, eu ouvi uma pregação um dia do pastor Jesus e ele diz que o crente que conhece, que não faz, ele desenhou no quadro o dia um bonequinho cabeçudo assim, o corpo fininho, Então, o conhecimento sem obras, sem uma vida piedosa, ele nos faz cristãos deficientes, cabeçudos, intelectuais, mas que na realidade parece que não conhecemos de verdade a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz, a fim de viverdes de modo digno, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, conforme nós vamos andando com Deus, conhecendo a sua vontade e vivendo em conformidade com ela, esse relacionamento com Deus, ele se tornará mais profundo de maneira que cresceremos no conhecimento de Deus. Então, quanto mais nós andamos com Deus, mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com a vontade de Deus, quanto mais a vontade de Deus ela faz parte das nossas vidas, mais nós conhecemos a Deus. Não existe, é difícil a gente conhecer alguém sem relacionamento. Você pode ver na televisão lá, de repente, aqueles atores, atrizes, e falando sobre a vida deles, mas nós só iremos conhecê-los verdadeiramente se nós andarmos com Ele. Sempre que eu penso em relacionamento, eu penso no relacionamento mesmo de casais. A gente está namorando, depois que casa mesmo, como diz a história, depois de 40 anos, pastor Cláudio? Aí está conhecendo mais ou menos. Ou seja, mas a gente passa a conhecer mesmo depois que a gente passa a conviver junto. Aí sim fala, poxa, parece que quando a gente estava namorando, não era bem assim. Então o conhecimento, ele vem por meio do relacionamento. E assim é com Deus. Se nós não temos relacionamento com Deus, não vai haver conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele vem por meio do relacionamento. De maneira que nós vamos conhecendo a vontade de Deus, a vontade dele vem moldando as nossas vidas, nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Estava falando no grupo familiar quinta-feira, e um irmão lá no grupo lá, ele é bem brincalhão, ele falou que eu tenho que falar mais devagar, Qualquer coisa aí vocês podem me parar, irmãos. Às vezes, se os irmãos não estiverem entendendo, achei bom ele brincando, falando, você só precisa diminuir um pouquinho, Às vezes a gente chega aqui, vai falando. Os hereges ali da igreja de Colossos, eles ofereciam um entendimento espiritual, mas eles não relacionavam o entendimento com a prática. Eles não tinham relação nenhuma. O entendimento espiritual com a prática. Muito semelhante ao que nós vimos nos nossos dias, Uma carta que foi escrita muitos anos atrás, mas que se aplica muito aos nossos dias. Há muitos ensinos de muitas igrejas que não cobra, da pessoa uma vida que glorifique a Deus. Então, da mesma forma era o gnosticismo. Ele oferecia conhecimento acerca do entendimento espiritual, mas ele não relacionava esse entendimento com uma vida prática. E é semelhante à igreja, a ensinos de igrejas
E é semelhante a muitos também que se dirigem às igrejas, que querem ir até a igreja, mas não querem nenhum relacionamento com o Senhor, né, da igreja. Então isso é bem contemporâneo, né? Se nós pegarmos essa carta aqui, mudarmos algumas palavras dela aqui, a gente pode distribuir em muito lugar, porque é bem a realidade do contexto, no nosso contexto. Mensagens que não cobram uma vida que glorifique a Deus, uma vida moldada pela vontade de Deus, e pessoas também que se dirigem à igreja que não estão à procura disso. Está à procura de bênçãos, está à procura de receber apenas, de ser beneficiados, de serem beneficiados. E igual o texto de João, capítulo 6 e 7, enquanto Jesus está multiplicando o pão e o peixe, as igrejas estão cheias. Quando Jesus senta e fala, e cobra um compromisso da igreja, cobra uma participação no corpo e no sangue dele, aí a gente só vê pessoas tomando outras direções, porque é um discurso pesado. É muito contrário do que a gente vive hoje, em que pastor Sandro fala muito isso aqui, em que se prega o hedonismo, né? A vida para o seu próprio prazer. Então eu abrir mão, eu me abnegar de alguma coisa, tá doido. Mas aqueles que conheceram realmente a Deus, que buscam o conhecimento da vontade de Deus, eles têm prazer em realizar essa vontade. Eles praticam a vontade de Deus com alegria e com prazer, e de maneira que vão praticando e obedecendo a Deus, eles vão crescendo no conhecimento de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo, ele pede também em sua oração que aquela igreja, ela não só conhecesse a vontade de Deus, que essa vontade não só moldasse a vida daquela igreja, mas que também eles fossem fortalecidos. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e em longanimidade com alegria. Então o apóstolo Paulo também pede para que Deus fortaleça aquela igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele pede para que essa igreja ela seja fortalecida com uma finalidade, com um propósito. E o propósito que o apóstolo Paulo pede é para que aquela igreja era com o fim deles serem aperfeiçoados em seus caráteres. Uma versão que eu li, até escrevi ela aqui, eu achei muito boa a tradução desse versículo 11, pelo menos uma parte do versículo 11. Diz assim, olha, ao invés de ser sendo fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória, está assim, sendo fortalecidos com toda a força, de acordo com o poder da sua glória. Ou seja, a ênfase dessa passagem, desse versículo 11 aqui, está no poder de Deus atuando na vida do cristão e forjando o caráter do cristão. E produzindo, né, na vida desse cristão, perseverança, longanimidade e alegria. Então, mais algo que o apóstolo Paulo pede é isso, é que eles fossem fortalecidos com o fim de serem aperfeiçoados em seu caráter. Ou seja, o poder de Deus atuando na vida deles produziria neles perseverança, longanimidade e alegria. Então são frutos, são virtudes que também percebo que precisam ser cultivadas na vida dos cristãos, de nós que estamos em Cristo, né? Perseverança, ou seja, constância, como nós somos levados pelas circunstâncias, como que nós somos afetados por circunstâncias exteriores, como que às vezes
qualquer coisa, às vezes uma briga com a namorada, uma briga com a esposa, ela nos tira do foco. Como que às vezes a adversidade, a falta de dinheiro, ela nos atrapalha. O apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus que atua na vida do cristão, e esse poder atuando, ele produz perseverança. Perseverança. Tiago já disse, né, também, Tiago capítulo 1, tende por motivos de alegria, passares por tribulação, porque a tribulação ela produz perseverança, constância. E a constância, a perseverança, ela tendo a ação completa em nossas vidas, ela faz com que nós sejamos em nada deficientes, ou seja, nos aperfeiçoa, nos faz melhores, Então, o poder de Deus atuando na nossa vida produz perseverança. Nós precisamos sermos perseverantes, constantes. Grande questão é que muitas das vezes nós somos extremos demais. Ou estamos muito bem, ou estamos muito mal. É 8 ou é 80. É 8 ou é 80. Mas o que nós precisamos é perseverar. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Sermos constante. E Deus, ele atua em nós produzindo perseverança, longanimidade, que é uma paciência estendida, né? Paciência, e traz também alegria. Então, essas virtudes da vida cristã é apenas resultado do poder de Deus que opera em nossas vidas. É apenas um resultado. Então, por que o apóstolo Paulo ele ora a Deus pedindo para que Deus haja dessa maneira na igreja de Colossos? Assim como eu disse, devido ao contexto, devido aos falsos ensinos. Então aquela igreja ela precisava entender que eles precisavam continuar conhecendo a Deus. Eles não precisavam de uma nova experiência. Aquela igreja ela precisava entender que só conhecer a vontade de Deus não tem sentido. Que nós precisamos conhecer a vontade de Deus e essa vontade ela precisa moldar as nossas vidas. E nós precisamos viver em conformidade com a vontade de Deus, não por temor, mas com alegria. Com alegria. Sempre falo lá na instituição, às vezes alguns dos meninos, eles dizem para mim: pai, mas é difícil demais andar com o Senhor. É difícil demais obedecer. Como é difícil. Aí sempre que me dizem isso, eu falo acerca do Evangelho. Porque o Evangelho torna todas as coisas mais fáceis. Que dificuldade eu tenho de obedecer a alguém que morreu por mim? Que dificuldade há em viver uma vida para cumprir a vontade de alguém que trouxe novamente esperança ao meu coração? Que dificuldade existe em viver em conformidade com a vontade desse Deus? Porque foi isso que Deus fez por nós. Nós éramos pecadores, somos pecadores ainda, né? Mas o pecado trouxe ruína na humanidade, trouxe desgraça. Nós ofendemos a Deus, mas o próprio Deus providencia reconciliação por meio de Cristo Jesus. E essa reconciliação, ela foi paga não por preço de ouro ou prata, mas o próprio Filho de Deus, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e Ele derramou o seu sangue. Ele comprou a nossa liberdade com o sangue dEle. Ele sofreu a nossa morte. Que dificuldade que há, uma vez que nós entendemos esse Evangelho, em vivermos em conformidade com essa vontade, em buscarmos a vontade de Deus com alegria. Mas enquanto não entendermos isso, aí realmente é um fardo, E era o que os gnósticos colocavam sobre eles ali. Que a união deles com Deus, segundo o gnosticismo, dependia de alguns ritos externos que eles precisavam realizar. E o apóstolo Paulo ele vem aqui orando a Deus e dizendo que na realidade
o crescimento espiritual, ele não dependia de nada exterior, mas ele dependia de uma transformação interior, uma transformação do entendimento, uma transformação da maneira de viver. Era uma vida moldada pelo poder de Deus. Poder esse que nos leva, né, à perseverança, à paciência e à alegria. Amém? Quero pedir os irmãos para fechar os olhos. Vamos fazer mais uma oração. E eu te convido nessa noite a orar a Deus e, né, se algum momento dessa mensagem Deus falou algo ao seu coração, seja, né, em buscar conhecer a vontade de Deus, em crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, seja no fato de que esse conhecimento ele deve moldar as nossas vidas, se não tem moldado, seja do poder de Deus atuando nas nossas vidas e transformando o nosso caráter, fazendo com que nós sejamos semelhantes a Cristo. Então peça a Deus nessa noite. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece o interior, o Senhor conhece cada um de nós aqui, ó Deus. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece, ó Deus amado, aonde temos errado, ó Deus. Pai amado, o Senhor sabe se temos buscado em outro meio, ó Deus amado, que não seja a Tua palavra, Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor, para conhecermos o Senhor. Nos desperta, ó Deus, tira toda a preguiça espiritual, ó Deus, e nos leva a uma busca, ó Deus amado, constante pelo conhecimento da Sua vontade, ó Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu não tenho dúvida que todos os domingos nós temos nos reunido aqui, ó Deus, e o Senhor já tem falado aos nossos corações e mostrado muita coisa, ó Deus amado, que o Senhor espera de nós, ó Deus. Pai amado, e que isso também não fique só no nosso pensamento, ó Deus, mas que nós venhamos viver em conformidade com essa vontade, ó Deus. Pai amado, e se não há alegria, se não há prazer, ó Deus Altíssimo, em fazer a Tua vontade, em caminhar, em agir em conformidade com a Tua vontade, eu te clamo nessa noite, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos ajude a compreender o Teu Evangelho, ó Deus. Nos ajuda a compreender o Teu sacrifício, ó Deus. Pai amado, porque depois que entendemos, ó Deus, esse sacrifício, ó Deus, não existe uma outra maneira, ó Deus amado, para se buscar de viver, ó Deus amado, que não seja essa maneira, Senhor. Viver, ó Deus amado, em conformidade com a Sua vontade, ó Deus. De maneira que, conhecendo a Tua vontade e vivendo, ó Deus amado, de acordo com ela, nós vamos conhecendo o Senhor a cada dia mais e vamos sendo aperfeiçoados no Seu poder, ó Deus, que vem, ó Deus amado, forjando o caráter do Senhor em nossas vidas, ó Deus, trazendo virtudes, ó Deus, que muitas das vezes nos faltam, ó Deus, que nos faz com que nós fiquemos oscilando, ó Deus, trazendo perseverança, trazendo paciência, ó Deus, trazendo alegria, Senhor. Alegria é essa, ó Deus, não por consequência de nada nesse mundo, ó Deus, mas pelo fato, ó Deus amado, de o Senhor ter tornado possível, ó Deus, a nossa entrada no céu, ó Deus. O Senhor ter feito isso uma realidade, ó Deus, porque essa era a nossa condição, ó Deus, de mortos em delitos e pecados, longe do Senhor, ó Deus, inimigos do Senhor, sem paz, sem esperança, ó Deus. Mas o Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe novamente esperança aos nossos corações, ó Deus. Louvado e engrandecido, ó Deus, é o Teu santo nome, Pai. Amém. Pastor Luciano. A palavra de Deus, eu sempre falo no nosso grupo familiar, né? O conhecimento de Deus não é o conhecimento intelectual, né? Se tem alguém que conhece muito bem das Escrituras, é o diabo. Quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra de Deus. O conhecimento de Deus é um conhecimento que tem em prática de vida. É o que nós aprendemos e o que nós vivemos. Ou seja, o conhecimento da vontade de Deus. Amados, nós ouvimos a mensagem, mas tem uma coisa importante também nesta noite, que é o dia da Bíblia. O livro dos livros, o livro mais lido no mundo é a Bíblia Sagrada.
ela transpôs o tempo, né? Passou gerações e gerações e a Bíblia está aqui na nossa mão, ainda hoje. É a palavra de Deus. Eu nunca me esqueço, ainda quando eu era bem mais jovem, eu não era da Batista, eu era de outra igreja, o pastor era da Presbiteriana Bom Pastor, que foi a turma que pediram para que ele se retirasse da igreja, porque eles receberam a renovação espiritual. E eu me converti nessa igreja, né? E eu me converti, eles logo queriam que eu já trabalhasse na obra e tal, o negócio era feroz. Eu falei, você está lendo a Bíblia, Cláudio? Eu falei, dia e noite, pastor. Leio dia e noite. Ele falou assim, e é verdade, eu levantava de madrugada, porque eu trabalhava, né? E trabalho até hoje. Eu levantava de madrugada para ler a Bíblia, porque às 7 horas eu tinha que estar na empresa. Naquela época era 7 horas. Então ele falou, você está lendo a Bíblia? Estou lendo, pastor. Então vou te botar lá para dar a palavra em tal lugar e tal, e eu ia. É interessante, eu nunca me esqueço, tanto que a Bíblia, a palavra de Deus é poderosa. Deus disse que ela não voltará vazia, mas ela cumprirá aquilo que Deus quer que os propósitos de Deus. E ele me colocou lá estava bem caído o trabalho e tal, assim, pouco frequentado ali na Mato Grosso, né? Um cômodo lá que a igreja tinha alugado e tal, e estava bem fraco o trabalho lá. Mas ele falou, você vai para lá, Cláudio? Eu falei, vou. Tinha uma irmã lá, uma senhora de 60 anos de idade, e tinha um casal. E eu fui lá assim, que era para desanimar mesmo. Eu fui lá e só estava esse casal lá no fundo da igreja, sentado. E a irmã que não faltava nunca, a velha, né? Não faltava de jeito nenhum. Eu li a palavra em Isaías e comecei a expor aquilo que eu tinha lido. E eu olhava para o casal assim, eles não estavam nem, parece que eles não estavam nem aí porque eu estava falando. Aí eu fiquei, eu continuei falando, olhava para eles e tal. De repente, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu comecei a falar e a minha voz ia lá onde estava o casal, no fundo da igreja, porque tinha uma porta que saía, não tinha saída pelos fundos. Então eu tinha o fundo. Aí eu comecei a falar, a palavra saía da minha boca, ia lá no fundo da igreja a palavra, e voltava e entrava dentro da minha boca. Eu fiquei por alguns minutos assim, meio perplexo com aquilo. A palavra ia lá no fundo da igreja, da congregação, voltava e entrava. Eu dei um pulo para cima assim, estou pregando para mim mesmo. Estou pregando para mim mesmo. Aí a hora que eu falei isso, só no meu íntimo, Deus disse, meu servo, a minha palavra não voltará vazia. Alguém a receberá. E eu recebi. Sabe o que aconteceu naquele dia? O pastor havia dito para mim que ia fechar o cômodo lá. E eu, então, falei com a irmã, essa de 60 anos, falei, irmã, infelizmente o trabalho está muito fraco e tal, e o pastor, eu estava lá há poucos dias, porque o obreiro que estava lá tinha saído. Então, eu estava há poucos dias, eu falei com o pastor, pastor, está bem difícil e tal. Ele pegou e falou assim, irmão Cláudio, é o seguinte, nós vamos encerrar aquele trabalho, porque só está dando a despesa para a igreja e tal. Eu falei, o senhor que sabe. Aí eu falei com aquela irmã, irmã, o pastor disse que vai fechar esse trabalho. Ele falou, irmão Cláudio, já falou, a velha.
Ô, irmão Cláudio, o senhor vai lá para a minha casa? O senhor continua o trabalho na minha casa? Eu falei, continuo. A senhora pode ficar consciente de que eu vou lá para a casa da senhora fazer o culto lá. Ela falou, o senhor vai mesmo? Vou. Irmãos, e fui. E vocês precisam de ver, eu comecei na casa dela, já tinha bastante gente lá, já ouvindo a palavra de Deus. E o que eu quero dizer para os irmãos, o poder da palavra. E tinha um irmão que me ajudava, o Eurípides, né, Olga? O irmão Eurípides, um moreninho. E ele que tocava, eu tocava, cantava e tal. Aí, só que a empresa precisou de mim, falou assim, olha, Cláudio, vou precisar de você em outro setor aqui, e esse setor ia absorver todo o meu tempo, não ia dar para eu ir lá fazer o culto. E eu fiquei preocupado, aí eu chamei o Eurípides e disse, Eurípides, agora você vai tocar e pregar. Não, pelo amor de Deus, eu não sei pregar não, Eu falei, não, rapaz, lê e fala aquilo que está aí, ué. Você não lê? E é o que ele fazia, irmãos. Ele lia o texto bíblico e repetia tudo que estava lá. A pregação dele era isso. Ele lia, por exemplo, lá, João 3. Então ele lia lá, mas você está pensando que ele dissertava aquilo que ele leu? Não, ele repetia tudo que estava lá e essa era a pregação dele. Irmãos, passou 2 meses, a empresa então me liberou e eu voltei lá, eu falei, Eurípides, eu vou voltar. Irmão, graças a Deus você volta mesmo. Tal. Quando eu cheguei lá, irmão, a palavra de Deus é fora do comum. É fora do comum a Bíblia. Era desse jeito que ele pregava. Quando eu voltei lá, irmãos, tinha gente no quarto da véia, tinha gente na sala, tinha gente na cozinha, tinha gente do lado de fora que não podia entrar, estava lotado de gente. Lotado, estava cheio. Que não cabia a casa da véia não cabia mais gente. Aí eu peguei e falei assim agora, eu falei para o pastor, pastor, e agora? O que nós vamos fazer? Lá não cabe mais gente não, nós temos que ver um lugar lá para nós. Ele pegou e falou assim, vai, vê lá, irmão, vai lá, o que você faz lá? Aí eu falei com a irmã Maria, falei, como é que nós vamos fazer mais? Ela falou, irmão Cláudio, tem aqui minha casa e tem esse pedaço do lote, eu vou doar esse pedaço do lote aí. E nós fomos lá construir uma igreja lá. Construímos uma igreja. E encheu de gente lá. Ele pregava desse jeito, irmão. Lendo aquilo que ele lia, ele repetia. E as pessoas estavam se convertendo. A palavra de Deus é tão poderosa que eu nunca esqueço, eu li uma vez, lá em Portugal, um daqueles coronéis lá, e sabe, Portugal é a segunda Roma, né? É católico, apostólico, romano no rastro. Então, você chega lá em Portugal, o pastor Tadeu estava aqui, ele que fundou aqui essa congregação, ele estava em Portugal, o pastor Tadeu. Portugal tem esquina lá que tem imagem. Você chega, tem esquinas que tem imagem. Aí, esse coronel, terrível, não aceitava a pregação do evangelho e o pessoal estava distribuindo folheto. E sabe de uma coisa? Ele pisou num folheto daquele, com o coturno dele. Pisou. E o folheto ficou pregado. E ele chegou em casa, ele chegou na casa dele, era uma porção da palavra de Deus. Ele pegou aquele folheto, ele pegou, foi tirar o coturno, a mulher dele falou, bem, tem um papel pregado no seu coturno. Ele pegou e falou assim, tira aí para mim, velho. Ela tirou o folheto e falou assim, me dá aqui, deixa eu ver o que é. É que esses trem desses crentes. Mas ele interessou e leu. E leu e converteu. Leu e converteu. É impressionante a palavra de Deus. É impressionante.
Teve um irmão, quando eu estava dirigindo a congregação lá no bairro, lá perto onde eu moro, e nós estávamos evangelizando no bairro, e esse irmão, nós estávamos conversando agora outro dia lá na igreja, ele foi entregar um folheto para uma senhora. Quando ele entregou, ela falou assim: guarda esse negócio para você mesmo, que para você vai surtir muito mais efeito do que para mim. Falou: não, mas é um folhetim da palavra de Deus e tal, você quer ver, ler aqui e tal, né? E tal. Ela falou: olha, não me interessa, eu não quero saber. E eu falei assim: mas olha, você aceita pelo menos a gente ler para você e tal? Eu já te disse que você está perdendo seu tempo, mas se quiser, problema seu. Mas aí ele ficou de cabeça baixa, eu vi que ele ficou derrotado com aquele negócio. Eu peguei, cheguei nele e falei assim: não se preocupa não, irmão, não se preocupa não, ore por ela. Você está falando para ela da palavra de Deus, você citou, foi textos da palavra de Deus para ela. Então você não precisa se preocupar. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. Deixa que ela vai. Aí, o que aconteceu? No domingo, ela estava lá na igreja. No domingo. Nós pregamos a mensagem. Quando fizemos o apelo, quem foi à frente? Ela. Passou um mês, ela falou: quero batizar. Batizou. Eu estava lá conversando com ele agora, essa semana está lá até hoje. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje é o dia da Bíblia. Eu fui comportor da Sociedade Bíblica e hoje já não tem mais nas igrejas e tal, e a Sociedade Bíblica então mandava para mim panfletos e tal, livros para que eu pudesse distribuir, né? Se tiver alguém aqui que interesse por isso, é só ligar na Sociedade Bíblica, falar: eu quero ser um comportor da Sociedade Bíblica, que na época que tiver aqui, né, dia da Bíblia, ele vai mandar para você. Eles vão mandar para você os folhetos, os livretos, viu? Então vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar pelos nossos amados que estão enfermos, né? Tem a irmã Keren, que, graças a Deus, se recuperou. Tem também a irmã Ita, que é lá da Batista Central. Tem também a irmã Márcia, que é a esposa do pastor Tadeu. A irmã Fátima, que é a esposa do pastor Josué. E que nós estamos orando para ela toda, e também a sogra do pastor Adonias também, que ele me passou o WhatsApp pedindo para que orasse por ela. Então nós estaremos orando por essas pessoas nesta noite, colocando diante de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor fará uma obra gloriosa na vida delas, amém? Já tem feito, é igual, já falei para vocês aqui, que nós temos orado por pessoas, nós não somos, os batistas não é de ficar fazendo auê, né? Deus cura porque quem cura é Deus, então não somos nós, e nós não chamamos a glória para nós, chamamos a glória para Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. Então nós não fazemos aquele alarde que se faz aí e tal, porque para nós é uma coisa natural Deus curar uma pessoa, é natural, né? Não é verdade? Então nós não fazemos aquele alarde todo que faz, né? Aí depois a pessoa chama: o homem de Deus. Que fez? Não, que homem de Deus? Se Jesus não fizer, ninguém faz, né? Não é verdade? Então nós vamos orar por esses irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora nós glorificamos e exaltamos o Seu nome, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai querido, de podermos estar diante de Ti na Tua presença, para interceder pela vida dos nossos amados, dos nossos queridos, das nossas irmãs, ó Deus. Pai, vá de encontro, Senhor, a cada uma das suas necessidades, repreendendo toda a força, todo o poder da enfermidade, restaurando, Senhor, os seus corpos físicos, ó Deus,
para que elas possam estar na tua casa, adorando o Senhor, na beleza da tua santidade. Pai querido, também, Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, o nosso lar, a nossa família, e te pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre o nosso lar. Deus abençoa, Senhor amado, ó Senhor, a vida conjugal. Abençoa, Senhor, os relacionamentos entre pais e filhos, para que o nosso lar seja uma bênção, seja realmente, Senhor, o complemento da tua igreja, porque a tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Portanto, Senhor amado, o nosso lar é o complemento da tua igreja. Pai querido, nós colocamos também diante de ti nesta hora, Senhor amado, a nossa semana de trabalho. Deus, abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Para que aonde nós colocarmos, Senhor, a planta dos nossos pés e as nossas mãos, haja bênção e prosperidade. E todos vejam que Tu és o Deus da nossa vida. Pai amado, neste momento também nós estamos retornando ao nosso lar. Que essa mesma paz, que essa mesma alegria que envolveu a nossa vida nesse culto de adoração, glorificação e exaltação do teu santo nome, ó Senhor, esteja presente na nossa vida, no nosso retorno ao nosso lar, ó Pai. Pai, nós te pedimos nesta hora que o Senhor repreenda todo espírito de acidente e incidente, toda ação do homem violento e sanguinário, para que os teus filhos voltem em paz para os seus lares. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos?